Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu me chamo Julia Bart e no programa de hoje vamos falar sobre as nossas expectativas para os filmes de 2026. Um ano que promete grandes lançamentos, continuações aguardadas, reboots que dividem opiniões e, quem sabe, aquelas surpresas que ninguém estava esperando, mas que acabam marcando a época. E também aquele momento de especular, criar hype, desconfiar um pouquinho e sonhar bastante com o que vem por aí nas telas. E no meu lado, pronto para assistir mais uma vez a um filme do MCU, está ele, Juliano Silva. Né? Então deixando a gente sonhar de novo, né? Na verdade, te dizer, vou te falar durante o episódio, não tô com muitas expectativas, mas vamos lá, né? Na verdade, até comentar que esse episódio eu tive que fazer um exercício, não sei como é que foi o teu preparo, mas foi de ver trailers, né? Que a gente até comenta em episódios anteriores que a gente não costuma ver trailers, né? Então tive que ver vários trailers pra ter uma noção, assim, dos filmes desse ano. Foi uma experiência interessante, né? Não é o costume, porque às vezes é melhor se deparar com um filme sem ter, né, um gostinho dele antecipado, sem ter um spoiler, algo específico. Pior que eu também assisti aos trailers e só reforçou meu ódio por ver trailers, porque realmente tem alguns que, beleza, não entregam muita coisa, mas tem outros que contam praticamente toda a história do filme, ou dão vários plots do filme, assim, que vão acontecer e ser bem desmotivador, assim, sabe? Mas eu achei legal esse tema, né, porque a gente pode só especular e não precisar também se aprofundar tanto, assim, ser tão analítico, né, vamos só trazer aqui algumas especulações, o que é bastante divertido também. Até um debate interessante essa questão dos trailers, né, porque que a gente pode trazer futuramente, porque é exatamente isso que tu falou, né, volta e meia a maioria dos trailers eles mostram tudo que um filme deveria ser, tipo assim, de tu chegar no cinema ou assistir em casa e tu tá aberto pra aquela experiência, né? Não ter algo antecipado, sabe? Principalmente quando trailers contam quase toda a história, né? Que é o que a gente mais tem hoje em dia, né? Que é trailers mastigadinhos pra chamar a atenção do público, né? Pois é. Então não assistam trailer, mas ouçam o Stories. Acho que seria isso, a mensagem de hoje. E antes da gente iniciar, né, ir pro episódio, eu queria trazer uma notícia super legal pra vocês, que agora o Story-se tem um Apoie-se. Uhul! Pra quem não sabe, o Apoie-se é uma plataforma onde vocês, ouvintes, podem contribuir com a gente para que a gente consiga criar episódios melhores, né? Consiga financiar melhor o Story-se, né? Então, lá a gente tem 3 planos, né? Um plano que é de R$5, outro que é de 10 e outro que é de R$20. E com esse valor você pode escolher qualquer um, né? O que você sentir mais à vontade. E assim você vai contribuir para que a gente consiga atingir nossas metas, que atualmente são criar um site, né? Pra gente ter direitinho os episódios do Stories salvos. Atualmente a gente só coloca no Spotify, a gente sabe que, né, vai que um dia acabe o Spotify, mas se a gente tiver um site vai estar mais seguro e vai estar melhor disponível também para vocês ouvirem os episódios. E além dessa meta, a nossa outra meta é conseguir um editor pro podcast, né, para editar os episódios, porque dá um trabalho gigantesco editar os episódios, então a gente quer conseguir contratar um editor para que a gente consiga se dedicar melhor à parte de criação, de roteirização, de pesquisa, que é o que a gente realmente gosta mais de fazer, né. Então, assim, se vocês tiverem condições, né, tiverem essa disponibilidade de apoiar, é bem tranquilo, é bem simples, assim, pode apoiar agora e depois, se não conseguir apoiar mais tarde, tudo bem, não tem problema, mas vai ser muito importante pra gente e a gente vai agradecer de coração também todo mundo que conseguir contribuir pro Story-se crescer cada vez mais. E também a partir dos planos, né, de apoio, tem as recompensas que seguem uma hierarquia, né, que seria tanto ter o nome da pessoa que apoiou no episódio, na postagem do episódio, também a questão de um grupo no Telegram, né, contato com nós, também com demais apoiadores, e episódios extras que a gente vai estar produzindo. A gente vai deixar o link do Apoie-se na descrição do episódio, nas plataformas de streaming, né, tipo Spotify, entre outros, e também vamos colocar no nosso Instagram. É isso aí, gente, apoia o Story-se, que vai ser super incrível, a gente vai fazer muita coisa legal esse ano.
promise me you will come back? What if I can't? A gente vai dividir essa lista de expectativas por categoria. Então, a primeira categoria que a gente tem é ficção científica e fantasia. O primeiro filme é A Odisseia, com direção e roteiro do Christopher Nolan. Na sinopse, a história é uma adaptação épica da jornada de Odisseu tentando retornar para casa após a Guerra de Troia. Iniciar por ele é interessante porque acho que só as especulações, imagens e trailers gerou bastante discussão na internet, né? Acho que também acompanhou sobre isso. Principalmente, né, a gente tem aí de novo o Nolan tentando fazer uma grande obra depois do Oppenheimer, que confesso que eu não assisti ainda o Oppenheimer, eu vou assistir em algum momento. Mas, de novo, né, o homem tentando voltar aí emplacar com uma grande história, agora é realmente um épico, né, ele tá tentando adaptar essa história, a Odisseia do Romero, né. E o que eu mais vi, assim, foi as questões, né, as divergências históricas, né, em relação à adaptação. Mas, cara, sinceramente, assim, eu sou muito chato com diversos filmes que debatem história, trazem questões históricas e de forma errada. Mas esse, pra mim, eu não tenho muita preocupação, porque não que eu não seja fã do Romero, da Odisseia ou da Ilíada, mas é algo que me pega muito, assim, sabe? Eu acho, até porque eu vi bastante gente comentando que a questão das armaduras, a questão das espadas, tipo assim, a própria história, ela já é uma história fantasiosa, né, faz parte da mitologia grega, a Guerra de Troia, né, enfim, tem debates se aconteceu ou não, né, grandes debates em relação a isso, não vou me aprofundar muito, mas eu acho que é uma adaptação de uma história que é uma mitologia, sabe? Claro que o pessoal vai se incomodar de não ser a armadura do período específico que aconteceu, a Guerra de Troia, o pessoal que é fã das obras do Homero, que leu e gosta, mas pra mim eu acho que não é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Não sei. Então, eu tô bem ansiosa com esse filme, porque é talvez o primeiro filme do Nolan indo mais pra um lado de fantasia, assim, tá, beleza que a gente tem o Batman, né? Mas ainda assim o Batman é muito pé no chão, sabe? E esse eu sinto que ele vai tentar ousar mais pra questão mitológica, sabe? Até sobre a Guerra de Troia, tanto o filme Troia, ele vai pra um lado mais pé no chão. Não tem esse rolê, assim, da mitologia, dos semideuses e tudo mais. E nesse filme, pelo trailer, parece que tinha ali um gigante, não sei, uma coisa assim, sabe? E aí ciclope também, né? Isso, um ciclope, desculpa, errei. É, um ciclope que tava no filme. E não, é muito de relance, não dá pra ver se é realmente isso. Mas se for por esse lado, eu acho que vai ser bem interessante por se tratar do Nolan, que já tem essa pegada, um estilo muito mais pé no chão, algo muito mais assim. Não que não vá pra fantasia, claro, a gente tem ali a questão do Batman, né? Tem o Tenet também, né, que é bem ficção científica, né, tudo mais, mas eu acho que é pra um lado mais mitológico, né, então eu tô bem interessada pra ver essa parte mais mitológica, como é que ele vai adaptar a mitologia em si no filme. Até te perguntar, tu se incomoda com essa questão desses debates em relação à questão da adaptação histórica? Porque, tipo assim, tá, daí pode ser muito uma questão específica minha de que eu não me interesso muito por mitologia, não que eu não gosto, eu gosto, eu já li bastante, mas eu não tenho um interesse grande por mitologia grega ou por Romero em si, mas eu vi que foi um dos debates principais, assim, em relação ao filme. Te pega essa questão de ser divergente ou não do período ali? Ai, assim, eu gosto bastante de mitologia grega, assim, li bastante coisa sobre, né, enfim, conheço também, né, algumas coisas, mas eu acho que eu ia me interessar mais se fosse algo bem mitológico, sabe? Se fosse um lado bem fantasioso mesmo. Mas a questão de, como é que vai adaptar? Se a armadura é de um jeito, se a armadura é de outro, isso pra mim não me interessa muito, sabe? A questão pra mim é que seja um filme bem disruptivo, assim, que seja um filme bem de fantasia, porque é algo que a gente tá necessitando hoje em dia, sabe? Eu acho que o cinema necessita mais de filmes de fantasia mesmo, e que sejam bem feitos, né? E apesar de ter um pezinho atrás com o Nolan, né? Não gosto tanto dele assim, não dá pra negar que ele é um ótimo diretor. Eu assim, gosto do Batman, da Origem. Tenet eu li até metade, nunca terminei esse filme. Não vi o Oppenheimer ainda. Vi o Dunkirk, mas
Realmente, acho que eu acabo não criando muito mais hype, assim, pros longas dele. Eu acho que vai ser um bom filme, assim, em geral, sabe? Acho que só as discussões, eu vi alguns vídeos de historiadores que fazem conteúdo analisando, assim, incomodado, ou uns sim, outros não. Achei interessante, acho que quando o filme estrear, talvez isso volte mais à tona também, né? Se tu fosse um historiador de mitologia grega, tu ia ficar encucado. Sim, acho que talvez eu ficaria. Acho que eu ficaria de fato. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's. E o nosso segundo filme da lista é Dia D, com direção e roteiro de Steven Spielberg. Na sinopse, a trama aborda a existência inegável de vida extraterrestre, provocando colapso mundial e pânico ao revelar essa verdade a 7 bilhões de pessoas. E aí, o que tu acha? Então, o Spielberg voltando a fazer filme de Alien, né? Fico muito feliz, porque eu gosto muito do Contatos Imediatos Terceiro Grau e também do ET, né? Mas acho que o Contatos Imediatos, pra mim, ele é um dos principais. Eu lembro até hoje quando eu assisti ele. E pelo que eu lembro, não foi um filme que eu assisti assim, sem querer. Eu realmente fui lá atrás, procurei, vi, coloquei pra assistir, se não me engano. E gosto muito, assim, desde da aparição dos alienzinhos que aparecem no Contatos Imediatos Terceiro Grau, eu acho muito bom. E é muito... Eu realmente fico ansioso de ver mais um filme. Contatos Imediatos Terceiro Grau? Os alienzinhos não é do Marte Ataca? Sim, tem alienzinhos no final. São os alienzinhos no final que tem a mão, eles são bonequinhos estranhos. É muito engraçado. Cara, eu tô vendo a foto aqui deles. Eles são, tipo, são pequenininhos, sabe? É muito engraçado. Então, eu fico ansioso realmente, de fato, de ver de mais um filme do Spielberg. Né? Faz tempo que ele não estava produzindo, né? No caso, ele estava só produzindo, não estava dirigindo, né? Teve várias produções deles que ele assinou. Então, acho que eu até vi o trailer, né? Então, na cena ali que eu tinha visto, parece que uma moça que é repórter, ela começa a falar uma língua estranha, né? Não entendi muito bem se o alien tá falando por ela, ou que tipo de comunicação essa tá acontecendo, mas fiquei curioso. O último filme que o Spielberg fez foi The Fabelmans, que é um drama inspirado na própria vida dele, né? Algo bem mais voltado pra uma coisa mais pessoal, mais introspectiva, assim. É um grande filme também, acho muito bom, adorei, assim, lindo, maravilhoso. Mas é um filme de drama, né? Nesse aqui ele vai pra algo bem mais ficção científica total, né? E isso me empolga bastante, porque, de novo, somos muito fãs de filmes de aliens, adoramos filmes de aliens. E... sim, e pelo trailer, assim, já dá pra ver que é algo que vai pirar bastante, sabe? Pra esse lado bem, assim, de mexer com as pessoas, né? De trazer algo... para algo mais grandioso, né? Porque tem essa questão de vai ser um evento histórico na televisão, as pessoas estão assistindo, né? E tem essa questão também do colapso global que o filme tá prometendo, né? Então eu tô bem empolgada com esse filme, até porque também ele é meio que uma surpresa, assim, sabe? A gente não sabe muito bem sobre o que vai ser. E esse é um bom trailer, pra falar a verdade, porque ele mostra muito pouca coisa. Ele só tem algumas imagens, assim... Não dá pra tu entender muito bem sobre o que o filme se trata, qual que é o plano central do filme, né? Não tá contando uma história em si, são só cenas. E isso já é bem promissor, assim. Então, fiquei bem feliz que o filme, ele não mostra tanto. E, cara, gosto bastante também de quem tá no filme, sabe? Eu gosto da Emily Blunt, né? Que é a repórter que tá fazendo aquele som, assim, meio assustador. E Josh O'Connor também, maravilhoso. E Como um Domingo também, maravilhoso, lindo, perfeito. Então, tô bem empolgada pra esse filme mesmo. Realmente, né, o trailer ele é bem enigmático, eu até falei, realmente não dá pra entender o que está acontecendo, mas está acontecendo algo, e como tu falou, né, vai envolver, né, meio que acontece um evento ali em que as pessoas descobrem, né, que existe seres extraterrestres, então, realmente, acho que pode vir algo bom. Godzilla. -1. E agora, Godzilla -0. Sinopse:
um novo capítulo da franquia, aprofundando o impacto humano da destruição causada por Godzilla. E assim, pra esse filme, eu não... Sério, não sei nada do que vai acontecer. Eu tô bem nas margens, assim, porque... Beleza, ele tá continuando a fase autoral japonesa de Godzilla, né? Então, é um filme japonês, dirigido pelo Takashi Yamazaki, né? Direção e roteiro, o que é interessante, porque ele, de fato, tem essa autoria mais pessoal do Japão, né? Que Godzilla é um produto do Japão, o que é legal da gente ver esse filme, então, por essa abordagem. Mas também tem aquela questão de o anterior, né? Ter sido um sucesso de crítica, de público, e isso também traz expectativas e mostra também que às vezes a gente tem que fazer continuações porque as pessoas pedem, não porque a gente quer. Cara, eu tô muito feliz que vai ter uma continuação do Godzilla Minus One. E já vou fazer, né, recomendar o nosso episódio sobre Godzilla Minus One, que é o episódio 14 aqui do Stories, que o nome do episódio é Godzilla Minus One, o trauma do Japão no pós-guerra, kamikazes e kaijus. E como a gente falou naquele episódio, e, né, retomando, eu fico muito feliz e contente a gente, no próprio episódio a gente expressou isso, né? A nossa felicidade em ver de novo o Japão retomando essa história, essa narrativa tão importante para a história do Japão e que foi tomada por Hollywood de novo, revivida, trazida, reciclada. E foi uma grande surpresa assistir Godzilla Minus One, virou um dos meus preferidos filmes do Godzilla, né, japonês. E ver agora o Takashi, que é o diretor do Minus One, voltando, né, para fazer o Minus Zero. Eu acho que realmente... E não tem nada muito informando sobre o que vai ser o filme. Tem só um teaser que não diz muita coisa. Mas né... É japonês, é o mesmo diretor do Minus One. Acho que pode vir coisa boa aí. E aí, como eu falei, né? De novo, os japoneses retomando essa história que são deles, né? São deles. Mas não te preocupa um pouquinho ter esse segundo filme, assim, porque eu fico pensando muito nessa questão de tornar um espetáculo, assim, porque o primeiro rendeu muito, assim, vamos fazer o segundo porque a bilheteria pede. Isso pra mim me preocupa às vezes, sabe? Eu acho que eu entendo essa preocupação. Claro que é muito comum a gente ver franquias no cinema em geral, mas é que eu acho que no Godzilla a gente já tá agora acho que essa vai ser a 30ª, não sei qual, do filme do Godzilla. Então, assim, desde que o Godzilla surgiu no Japão, eu digo no próprios filmes japoneses mesmo, sabe? Tem muitos filmes japoneses do Godzilla. Então, eu acho que é algo que já se espera, sabe? Quando se traz de novo esse personagem numa nova roupagem, que é o Godzilla Minus One, que é trazendo de novo ele com uma nova história, digamos assim, né? Uma história que a gente já conhece, mas uma nova história. Então, e pra mim, eu fico mais contente de ver o Japão, né? Retomando, né? Fazendo uma continuação do filme do que os Estados Unidos, né? Então, eu acho que pode dar bom. E também agora a gente vai falar de Duna Parte 3. Na sinopse, Paul Atreides enfrenta as consequências de seu poder e das profecias que se cumprem. A direção e o roteiro é do Denis Villeneuve. E, cara, meu Deus, eu sou muito fã de Duna, tô muito empolgada pra esse filme, sério, vai ser incrível, perfeito. Estou com medo de algumas coisas? Estou, mas o Villeneuve prometeu que vai encerrar a jornada do Paul, né, e até a sua jornada como diretor de Duna nesse filme. E eu acho interessante isso, né, porque ainda assim Duna vai continuar, porque se tornou um clássico. Ainda assim Duna vai continuar, né, porque fez, né, muitos fãs, sempre teve muitos fãs, e agora com os filmes o pessoal meio que abraçou muito a história de Duna, né? Isso é muito legal. Então vai ter série, vai ter outras produções tranquilamente. Me preocupa um pouco o Denis Villeneuve sair do roteiro, assim, do filme. Mas entendo, né? Porque ele é esse diretor super conceituado, né? E muito bom. Então ficar preso muito tempo por um projeto é também um pouco desgastante, né? Mas tô bem feliz com esse filme, assim. Não tem trailer ainda, né? Mas promete muito e também vai adaptar aí
vai adaptar a parte, né, que a gente vai desconstruir o herói Paul Atreides. Então isso vai ser muito legal. Como tu sabe, né, é mais uma minha culpa aí que eu não assisti do Duna 1, não Ai, assisti o Duna 2. olha. Eu assisti o Duna 1, na verdade, tipo assim, até a metade do filme, e aí depois eu desisti. Mas, cara, eu realmente, não é porque eu não dei chance pro filme ainda, é só porque eu realmente não parei e coloquei pra assistir filme. Então, mas eu boto muita fé que o filme deve ser bom, os filmes devem ser bons. Tu fala, a gente teve várias conversas já no off, né? Porque tu leu, né, os livros iniciais, e tá lendo ainda, se não me engano. Então, eu acho que... E, pô, o Denis, o diretor, ele é um baita diretor, sabe? Mas eu realmente acabei não parando, né? Acho que... Eu acho que até coloquei isso até no episódio que a gente fez sem roteiro, né? Da forma, às vezes, que eu consumo no cinema, que às vezes tem períodos que eu acabo não consumindo muito filmes atuais, e acho que foi um desses períodos que eu acabei não vendo, né, o Duna quando estreou. Mas eu, assim, ó, eu vou anotar e eu vou assistir, tá bom? Não vou te perdoar, tá? Tem que ver Duna. É tarefa. Please state your name. Ryland Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. If you don't go, you die. Agora, Devoradores de Estrelas. Uma sinopse é uma ficção científica de escala cósmica envolvendo sobrevivência e contato com o desconhecido. Direção de Phil Lord e Christopher Miller, e o roteiro é de Andy Weir. E aí, o que tu acha desse? Cara, eu vi o trailer no cinema, na verdade, porque eu recentemente fui assistir Senhor dos Anéis, né, a reestreia do Senhor dos Anéis, fiquei muito feliz, aliás, de assistir essa reestreia. E aí eu não tinha visto o trailer ainda, eu tinha visto falar do filme, né, O Devorador de Estrela, que é do mesmo... a história é do mesmo do cara que escreveu Perdido em Marte, não sei se tu tá ligado nisso, que é o Andy... Mesmo escritor, né? Isso, mesmo escritor, é o Andy Weir, não sei a pronúncia do nome dele, mas eu até, na verdade, tava vendo um vídeo sobre o Perdido em Marte, já não sabia muito sobre a história dessa pessoa, desse autor, né, e aí eu fiquei sabendo que ele começou a escrever histórias, escrever narrativas, né, num blog na internet, e ele é uma pessoa que ele é filho de um pai que é físico, e a mãe dele é engenheira elétrica, então ele nasceu nesse espaço, né, de ciência, de física, então, e aí até as histórias que ele, quando ele começou a publicar sobre Perdidos em Marte, sempre nessa lógica de ser bem, digamos assim, ter a questão científica bem apurada, sabe, na história. E aí depois que, né, Perdidos em Marte virou livro, e aí foi adaptado pro cinema, e é um baita filme, né, então, e agora ele voltando mais uma história dele no cinema, eu acho que pode vir coisa boa, né? Eu vi o trailer, pra ser sincero, assim, a primeira vez, quando eu vi o trailer de início, não sabia que era o do Devoradores de Estrelas, eu já tinha ouvido falar do filme. Aí eu fiquei pensando, nossa, que filme genérico, assim, eu até fiquei pensando, nossa, é parecido com Perdidos em Marte, assim. De início eu achei um filme genérico, sabe? Mas eu acho que, talvez porque a gente tá muito acostumado a ver filme no espaço, e gravidade, e, sei lá, e astronauta, mas eu acho que vindo, né, desse autor que já fez o Perdidos em Marte, acho que pode vir uma história boa. Pois é, com esse filme eu acho que eu preferia não ver o trailer, porque meio que dá um pouco ali do que vai ser o filme, né? Mostra que esse astronauta, ele tá meio... Ele acorda, não sabe por que ele tá naquele lugar ali, né? Ele vai descobrindo aos poucos. E eu acho legal também a questão de ser mais focado na ciência, assim, sabe? Ser um filme que vai trazer conceitos de ciência, assim como o Perdido em Marte trouxe, né? Confesso que o Perdido em Marte é um filme que eu assisti, mas me passou muito batido, assim, não gosto tanto, não sei se eu deveria gostar, talvez eu possa ver de novo, não sei, mas não gosto tanto dele, assim, acho que mais pelo Matt Damon faz, né, o filme, eu acho ele meio ruim como ator, na real, mas assim, acho que esse filme vai ser interessante por misturar essa questão da ciência, né, e sobrevivência, isso é muito divertido e legal da gente ver no cinema, né. Então, é isso, assim, não tem... Gosto também, inclusive, né, amo de paixão Ryan Gosling, então acho que ele sempre... Ele manda bem, ele costuma mandar bem, né, vamos dizer. Sim. Eu acho que talvez tenha um pouco a mesma sensação. A primeira vez que eu vi Perdidos em Marte não me pegou muito, mas aí depois eu reassisti em algum lugar que eu tava passando na TV, e aí eu reassisti ele, e aí o filme ele é bom, ele não é só um filme de espaço aleatório, ele é bom. Mas eu também faz muito tempo que eu não assisti, eu acho que talvez
né, voltando, né, a mais uma história desse autor, talvez seja interessante reassistir pra ver se, se é bom mesmo. Agora a gente vai falar de Moana, live action. O filme, ele é uma releitura, né, em live action da jornada de Moana para salvar seu povo e o oceano. A direção é de Thomas Kail e o roteiro é de Jared Bush. E assim, já vou falar logo, pra quê? Qual a necessidade da gente... Qual que é a necessidade da gente ter um live action de Moana em 2026, quando o filme é super recente, o filme de animação, no caso. Então, assim, eu acho que é parte da estratégia da Disney pra reviver sucessos, né? Sucessos recentes, né? Na verdade. E a gente já viu que isso não tá dando certo, né, Disney? Então, bora trocar esse disco, bora inventar, né? Tem 1000 roteiristas na sala de roteiros e não consegue fazer um filme, um novo filme, uma coisa que chame a atenção. E aí parte pra live action, pelo amor de Deus, né? Eu acho super necessário, assim. Então, nossa, faz muito tempo que eu não assisto live action. Acho que o último que eu assisti foi o de Como Treinar Seu Dragão, porque eu sou muito fã de Como Treinar Seu Dragão. Mas, sério, tipo assim, acho que a gente até comentou sobre isso de fazer talvez um episódio de discussão sobre live actions. Mas cara, tu falou tudo. É uma história tão recente. Há pouco tempo teve o Moana 2, que foi um filme que eu não gostei muito. Mas, tipo, é uma história tão recente, sabe? Que nostalgia que eles querem trazer, sabe? Tipo assim, de uma história de menos de 10 anos atrás, sabe? Então, eu acho que tem a ver com muitas questões, sabe? Com essa dificuldade de criar histórias novas, né? E ficar reciclando as mesmas histórias, pô, menos de 10 anos, sabe? É muito pouco tempo pra tu fazer um live action de uma história. Mas enfim, aí falando do filme em específico, eu fiquei muito enfurecido que a atriz da Moana, ela tem cabelo liso. Isso me incomodou, tá? Porque acho que a parte mais relevante é toda essa questão cultural que o filme traz, né? Então, pô, tu colocar uma personagem, uma atriz que tem cabelo liso, sabe? Eu não sei se eu tô sendo, enfim, se é algo muito que não faz sentido, mas pelo que eu tava lendo nas coisas da internet, isso incomodou um pouco também, né? Os fãs de Moana. Ah, gente, nada a declarar, né? Eu acho que esse aí não vai dar certo. Só isso. Cara, é essa questão, né? É filme que vai ser ruim, mas vai levar a bilheteria pra Disney. É sempre isso. É sempre isso, exatamente. Agora a gente vai falar de As Crônicas de Nárnia. Direção e roteiro de Greta Gerwig. Na sinopse, a história é uma nova adaptação do universo mágico de Nárnia para uma nova geração. E não tem praticamente nada sobre esse filme ainda, só uma promessa de que ele está por vir. O filme ele vai sair pela Netflix, né? É a primeira versão, essa nova versão, né, sob o controle criativo da Netflix. E isso me deixa um pouco com o pé atrás, porque a Netflix não costuma fazer filmes muito... não costuma se dar bem, assim, com filmes de adaptação, de fazer releituras ou coisas que tenham que né, envolvam, assim, um apreço, talvez, né, como o Narnia tem. Então, tô bem preocupada em relação a isso, né, por ser da Netflix. Mas, por outro lado, eu gosto muito da Greta como diretora, né, eu acho que ela... manda super bem nos filmes que ela já produziu, que ela já fez, assim, né, Barbie, né, a gente teve recentemente... E ela é realmente muito boa. E isso pode mudar completamente o tom da saga, né? O que pode ser bastante positivo. E também pela questão da estética, né? Porque ela traz muito isso para os filmes dela. E Narnia é um filme, né? É uma história totalmente de fantasia, né? De trazer ali um olhar estético apurado para a história. Então isso me deixa bastante empolgada pra ver o que vai acontecer. Além de que Narnia também mora no meu coração, né? Assisti muito quando era criança. Sim, sim. E, cara, já faz muito tempo, na verdade, que a Netflix anunciou que ia fazer uma adaptação das Crônicas de Nárnia. E no período que anunciou, eu lembro de comemorar, porque realmente, né, os filmes antigos, mesmo, né, não sendo tão bons, mas pelo menos eu assisti num período, né, que eu estava começando a ver filmes na infância e tipo assim, é uma memória afetiva, né, com a história em geral. E depois de um tempo que eu realmente fui parar e fui ler As Crônicas de Nárnia, né, aquele livro que tem um volume único, né, com todas as histórias de ordem cronológica. E até eu vi que a ideia mesmo ela vai adaptar a primeira história, né, do universo das Crônicas de Nárnia, que é o sobrinho do mago,
que introduz todo o universo, introduz o Aslan, o universo de Nárnia. Tu leu todos os livros? Sim, eu li. Tem uma versão única, né? Com todas as histórias. Então, aí eu li. Cara, é muito bom, é uma leitura muito gostosa de se ler. É muito bom do Lewis, né? Enfim, e essa história inicial ela é muito legal, porque ela explica. Tipo assim, pra quem assistiu o primeiro filme de Nárnia, e aí tem a questão lá do guarda-roupa, a feiticeira, né? Esses que são os principais pontos do filme. Tipo, nessa história inicial, o Sobrinho do Mago, a gente tem a introdução, né, da onde surgiu o universo, o mundo de Nárnia, como foi criado, como é que o Aslan criou esse universo. Também tem a explicação do porquê o guarda-roupa leva pra Nárnia. Então, tem várias questões interessantes ali nessa primeira história. E, assim, eu não sei se eu fico animado muito com a Greta dirigir, sabe? Não sei. Como eu te falei, a gente tem nada sobre esse filme, né? A única coisa que eu tinha lido, assim, é que ela tinha proposto de que o filme passasse no cinema, né? E depois fosse pro streaming. E aí eu vi que a perspectiva era, sei lá, estrear na Ação de Graças dos Estados Unidos em 26, né? Esse ano. E aí ali no Natal entrar na Netflix. Mas, não sei. Eu não sou extremamente fã, assim, da direção da Greta. Eu gosto muito do Francis Ha, que não é ela que dirige, mas ela atua nesse filme. Mas aí eu gosto desse filme especificamente. Mas, enfim, espero que seja bom, porque eu gosto muito do universo. E acho que o universo de Nárnia merece uma boa adaptação. A gente vai para nossa segunda categoria, que é adaptação de games, começando por Street Fighter. Na sinopse, guerreiros lendários se enfrentam em torneios que decidem o destino do mundo. A direção é de Danny e Michael Philippou e roteiro de Danlan Musson. Assim, não sou muito fã de Street Fighter, pra falar a verdade. Conheço um pouco, assim, sei do apelo que esse jogo tem e que esse filme vai ter. Mas eu achei interessante o roteiro, porque vai pra algo muito mais galhofa, assim, sabe? De não se levar a sério, que eu acho que é o que esses tipos de adaptação de jogos pedem, né? Vamos ser um pouco mais cômico, né? Então eu acho que isso é bem interessante, né? E também tem a questão de uma tentativa de tirar o que foi adaptado antes, né? De apagar esses traumas que as outras adaptações deixaram. Então isso também pode levar aí pro filme ter um certo apelo dos fãs. Eu também não joguei muito pouco Street Fighter, na verdade. Acho que nós dois crescemos jogando muito mais Mortal Kombat do que Street Fighter, né? Se a gente for entrar no debate de jogos de luta. Eu acho que eu fui jogar, de fato, Street Fighter depois de adulto, de grande, né? E até um outro jogo de luta que também é bem importante, né? No nicho desse tipo de jogo é o Tekken. Joguei mais, tive mais contato recentemente, então eu não tenho muitas expectativas porque eu não conheço muitos personagens, sei de alguns específicos, né? Eu vi o trailer, realmente passa uma vibe meio cômica, né? Não sei se a história do próprio jogo tem essa... talvez não se leva muito a sério, mas é isso, né? Acho que a gente tá aí de novo, né, entrando nesse cenário de... né, agora falando sobre as adaptações de game, né? A gente tá entrando nesse cenário de cada vez mais ver a adaptação de jogos, né? Então, teve filmes no ano passado sobre isso, filmes, séries em geral. Teve The Last of Us, que foi uma das primeiras séries, né, do último ano aí, de adaptação de jogo, Fallout, enfim, várias obras que estão sendo... Então, é quase uma era, né, que a gente vê de adaptações de jogos retomando, né? Como tu falou, tentando apagar as primeiras adaptações trágicas, né? Trágicas, mas também muito memoráveis pra quem assistiu na época, talvez por ser o primeiro contato que tinha com aquele filme, né? Mas é isso, sim, não tenho muita expectativa, mas eu acho que é um debate a se fazer, né? Dessa nova era de adaptações, focando mais em jogos. Pois é, eu também não tenho muitas expectativas, né? Mas nem sei se eu vou assistir, pra falar a verdade, mas quem sabe. Continuando nos filmes de jogos de luta, a gente tem Mortal Kombat 2. Na sinopse, a guerra entre reinos continua com lutas ainda mais brutais e mortais. A direção é de Simon McLeod, não sei, e o roteiro é de Jeremy Slater. E assim, vou falar, não vi o primeiro Mortal Kombat, né, que saiu em 2021, né, essa continuação, e esse 2 é uma continuação, que também o outro já era um reboot. Então, não sei, assim, muito o que esperar sobre esse filme.
ele vai para um lado também mais de fanservice, de trazer algo que os fãs vão gostar. De ser também bastante caricato, né? Que acabou se tornando ao longo do tempo, né? O Mortal Kombat em si. E o pessoal ressaltou bastante o Johnny Cage no trailer, né? Que vai ser o Carl Urban, né? Que vai fazer ele. Então, assim, o pessoal tá ressaltando bastante isso. Então, talvez seja bom, não sei, vamos ver. Mas a promessa é de ser mais violento e também trazer esses personagens clássicos. O Carl Urban, que é o do The Boys, né? O ator que também faz The Boys. Assim, eu vi o trailer, eu vi o primeiro filme quando... Eu vi na época que lançou, não vi no cinema nada, vi em casa mesmo. É divertido, assim, é puro, só entretenimento. E é isso que tu falou, o filme ele serve fanservice, sabe? Fanservice atrás de fanservice. Eu acho que o 2 não vai fugir muito dessa lógica, sabe? Eu acho que vai ser mais fanservice. E pra quem gosta do universo, assim, eu gosto de Mortal Kombat, assim, a história... Ela é legal. Os próprios jogos estão até muito confusos de onde eles estão na história nesse momento. Porque cada novo jogo que surge parece que eles rebootam a história e contam outra história ou trazem personagens do passado. Então, tipo assim, o próprio jogo tá confuso na história que quer contar. Então, acho que o filme ele tem, acho que esse papel só de, né, talvez... Nem sei se traduzir o universo de Mortal Kombat pra uma nova geração, mas só realmente um filme que vai trazer bilheteria, porque é um jogo que é muito famoso e as pessoas vão assistir. Então acho que segue essa lógica, assim. E agora é a hora de falar do meu queridinho, do meu coração, Resident Evil. Esse também é um reboot que vai focar no terror e na atmosfera dos jogos originais. A direção é do Zack Krieger. E esse eu vou deixar pra te falar primeiro. Cara, eu vi um pouco sobre o diretor falando sobre esse reboot, né? A gente teve recentemente um filme do Resident Evil, que era Resident Evil Welcome to... Como é que é o nome da cidade lá? Raccoon City, né? Cara, eu acho que eu vi 10 minutos do filme, sabe? Mas eu vi que o filme foi muito ruim, nem vale a pena assistir, sinceramente. E aí, de novo, né? Novamente, como a gente falou, né? Nesse momento que a gente tá com essa grande leva de adaptações de jogos, né? E aí trazendo um grande queridinho, que é o Resident Evil, que também acho que é outro que a gente cresceu jogando. Então, a gente tem mais contato com esse tipo de história. E pelo que eu vi do diretor, né? Ele é o mesmo de Noites Brutais, né? Da Hora do Mal também. O Hora do Mal que é um filme mais recente, né? Um filme de terror do último ano aí. E ele, né, fala que a ideia é trazer, de novo, né, uma história fora dos personagens dos games. Então ele não quer saber de Leon, de contar a história do Leon, não quer saber sobre ele, e quer trazer realmente uma história diferente. E ele, né, deu ênfase numa entrevista que eu vi de trazer realmente uma história de terror, né, com as raízes do terror. Então acho que isso já me deixa com atenção, assim, sabe? Porque eu nunca joguei Resident Evil 1, mas quem conhece a história e vê hoje, né, os jogos os novos Resident Evil, sabe que eles estão nessa lógica de também retomar, né, o que foi o Resident Evil no início, que era mais pegado ao terror, mas a questão, né, mais essa questão específica, e se trazer só essa vibe que o 1 traz, sabe, de realmente ser um jogo de terror e todo aquele cenário dos zumbis sendo introduzido, sabe? Eu acho que pode ser uma história boa, né, no cinema. Ainda mais que o cinema já também adaptou e já fez diversos filmes de zumbi também. Então é uma coisa que a gente já tá acostumado. Então é difícil fazer algo que vai ser muito diferente, né? Pois é, assim, eu não gosto muito do Zack Krieger. Eu acho que ele costuma começar muito bem com os filmes dele, mas ali no meio pro final ele dá umas derrapadas que deixam a desejar. Isso pra mim aconteceu com Noites Brutais e também com A Hora do Mal. Mas enfim, ele constrói muito bem a atmosfera, isso é inegável. Ele também é um diretor desse horror mais contemporâneo, que trabalha mais o terror em si, né, e diminui a ação, né, mais algo introspectivo, assim, sabe, que demora pra acontecer. Isso é interessante, isso dá uma nova roupagem pro Resident Evil. Tô empolgada, mas também com o pé atrás, vou dizer a verdade, porque os jogos agora estão numa fase muito boa, assim, sabe, os últimos jogos que saíram, agora vai sair esse ano vai sair um novo jogo, que acho que é o 9, se eu não me engano. É o 9? É o Requiem ou 9, né? Isso. E aí, sim, joguei
todos praticamente, e todos, no caso, na franquia original, né? Porque tem alguns que são... Como é que chama quando eles são... Esqueci. Spin-offs, né? Spin-off, exatamente. Isso aí, spin-off. E sou muito fã, assim, da franquia do Resident Evil. Não sei muito bem o que esperar, porque se a gente for pensar nos filmes que tiveram anos atrás, né? Que tinha a Alice, né? Que era a Mila Jovovich. Era bem diferente a pegada, né? Era algo, tipo assim, tanto que não trazia poucos, eu acho, alguns personagens dos jogos, mas esse filme, né, essa franquia conseguiu ter 5 filmes, então não sei muito bem o que esperar nesse novo filme do Resident Evil, e por favor, que não seja nada como a Netflix também fez. Teve uma série recentemente, isso é bom lembrar. A Netflix fez uma série de Resident Evil que foi um fiasco total, assim, sabe? Então, a gente tá calejado, né? A gente vai com o pé atrás, né? A gente não vai muito... a gente já tá um pouco doído, assim, com o Resident, mas é isso. Sim, eu acho que se ele for realmente, como tu comentou, tentar focar mais na ambientação né, dessa sensação de tu sentir sentir um medo, sentir um terror, né, pelo contexto de zumbis, eu acho que pode dar certo, porque, cara, realmente, os filmes antigos, eu acho que até comentei no episódio que a gente fez, né, o episódio 30, que foi sem roteiro, que eu até falei que eu tinha reassistido, né, o Resident Evil, o Hóspede Maldito, que é uma tradução do filme, que é um filme, cara, é uma brisa total, assim, né, um filme que eu acho que ele é tão ruim que se assistir hoje ele fica bom porque é engraçado, sabe? É um pouco nesse nível, assim. E ele é um filme totalmente de ação, sabe? De combate, de arma, sabe? E acho que depois de um tempo, assim, acho que principalmente depois do 4, o filme, o 4, 5, 6, eles tiveram esse foco mais na ação, né? Mais na ação. Aí depois, né, com esses novos que vieram, acho que o 7, 8, tentaram retomar a parte do terror, da ambientação, do susto, né? Eu acho que é a parte que é mais raiz, digamos assim, né? Do universo Resident Evil. Mas é isso, mas pra cada geração que acompanhou os jogos, né? Vai dizer que, enfim, eu lembro de jogar muito o 4. Então, pra mim, o 4 era sabe? Aqui Resident Evil é o 4, que é ação, sabe? Que é o Leon fazendo a acrobacia, sabe? É pulando de raio laser. Então, mas é isso, né? Acho que se retomar um pouco dessa parte da ambientação, acho que pode funcionar. James, so much time has passed. Something's happened. Please come back to our place. E agora a gente vai falar de Silent Hill. Na sinopse, temos o retorno à cidade amaldiçoada, com terror psicológico em símbolos perturbadores. A direção e o roteiro é do Christopher Gans. E assim, o diretor, ele tá retornando pra franquia, porque ele é o diretor do primeiro filme, que saiu em 2006, se eu não me engano. Pois é, isso é muito doido. E ele também dirigiu A Bela e a Fera. Vou deixar essa curiosidade aqui pra vocês. Mas assim, eu tô bem sem saber muito sobre esse filme, assim, até porque Silent Hill não me pega muito, assim, eu lembro de ter visto o primeiro, mas eu lembro de ter achado ele bem ok até, sabe, um terror, né, tudo mais, bem apelativo, de trazer algo muito mais de sustos, né, então, assim, não sei muito bem o que esperar desse filme, se ele vai continuar nessa pegada ou não, né? Mas é uma história também direta, né? Ele vai trazer, inspirado, no caso, em Silent Hill 2, no jogo, no caso. Isso, é o terceiro filme, né, em breve, que tá sendo produzido. Não sabia que era do mesmo diretor do primeiro. Eu, assim, lembro de algumas cenas do primeiro filme, o terror em Silent Hill. E até, na verdade, eu queria reassistir, assim, porque eu gosto muito da temática do Silent Hill. Eu também confesso que eu não acabei jogando muito o jogo, tive muito pouco contato com o jogo, mas eu gosto muito, muito da ambientação, da temática dos monstros, lá, dos seres bizarros que aparecem na cidade, sabe? Aquelas enfermeiras, não sei, já apareceram nos filmes até, aquelas enfermeiras. Lembra das enfermeiras que elas se movimentam quando não tá olhando? Cara, aquilo é muito assustador, sabe? O próprio Cabeça de Pirâmide, eu vi que ele também tá no trailer, né? Ele aparece. E até também, como a gente comentou, né? É um trailer que mostra muita coisa, esse em específico. Não sei se você chegou a ver o do Silent Hill, mas ele mostra muita coisa e mostra as enfermeiras, mostra o Cabeça de Pirâmide, que é um personagem icônico da saga Silent Hill. Então, assim, eu acho que eu pretendo assistir os filmes passados pra talvez criar ali um hypezinho pra ver,
né, esse novo filme. Mas é aquilo, né, também como eu falei, não tive muito contato com os jogos, então acho que eu espero que seja bom. O trailer me pareceu que pode ser um filme bom, sabe? Mas também, cara, é capaz de ser só mais um filme genérico de terror, sabe? Isso que é complicado, sabe? Isso que às vezes é difícil de a gente decifrar assim de início, né? Agora a gente vai falar de Super Mario Galaxy. Na sinopse, aventura cósmica cheia de humor, ação e nostalgia. A direção é de Aaron Horvat e Michael Jelenic, e o roteiro é de Mitchell Fogel. E aí, o que tu acha de mais um filme do Super Mario? É, mais um filme do Mario, né? A gente foi assistir junto o primeiro filme do Mario, na verdade, do cinema, né? Fomos. Vamos Sim. Vamos, né? Assim, de novo, né? É uma adaptação muito fácil de fazer, né? Porque, cara, leva muita gente no cinema. Leva de criança a adulto, né? Leva nós. Então, tipo, é muito fácil de lucrar, infelizmente. É um caça-níquel, né? Hoje em dia também, a gente também tem que entender que é um pouco de caça-níquel, um pouco desses filmes. Mas, né, o primeiro foi muito bom de assistir, porque é fanservice atrás de fanservice, pra quem é fã, sabe, desde criança, sabe? Hoje é uma pessoa adulta ou pra criança que tá jogando agora, então, tipo assim, ele funciona, digamos assim, pra ambos os públicos, assim, porque quem jogou vai se sentir uma breve nostalgia em relação ao filme. E o próprio trailer também, ele engaja demais, trazendo agora o Yoshi, né, na história. Então, acho que, cara, eu vou assistir porque vai ser divertido, sabe? É uma história que é fácil de se fazer, sabe? É difícil tu errar numa animação dessa, né, sabendo que o primeiro foi um filme bom, assim. Assim, como tu falou, ele é baseado nos jogos mais amados da Nintendo, então obviamente vai levar muitas pessoas ao cinema, isso é inegável, as pessoas vão assistir porque é o Super Mario, né? Então, isso não tem muito o que tirar, assim. Mas é legal que ele vai ampliar o universo que foi iniciado no primeiro filme, isso é interessante, assim, pro cinema, né? Eu acho que Mario foi muito bem no cinema, tanto como adaptação, em ser fiel ao material original, e também por trazer, às vezes, um novo público, né? Porque as novas gerações conhecem, obviamente, mas não tem tanto aquele apelo emocional como as gerações mais velhas têm. Mas é isso, assim, eu vou assistir porque acho legal, gosto do Mario, adoro jogar Mario Kart. Tem uma ceninha aí já no trailer, né, que mostra eles andando de moto, já achei maravilhosa. Então vou assistir de fato, assim, né? Mas não sei, minha empolgação não é muito, assim, pra esse filme. Como a gente comentou, né? Essa leva de novas adaptações. A gente teve aí no cinema recentemente o filme do Minecraft, os próprios filmes do Sonic que já estão no 3 ou no 4, sabe? Tipo, o próprio, cara, pra mim, assim, ó, vou expor uma reflexão pra mim que me deixa complexado, sabe? Porque tem o filme do Five Nights at Freddy's, não sei se você chegou a ver a adaptação. Nunca viu, né? Mas, cara, assim, ó, eu vi o primeiro, assim, e é um filme muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E aí, eles foram lá e fizeram um segundo filme. E aí eu não assisti, mas eu conversei com quem assistiu e também falou que o filme, assim, ó, ele é horrível, ele não deveria nem ser feito. E vai ter um terceiro, porque não importa se é bom, não importa, sabe? Tipo assim, não foda-se a crítica especializada, foda-se o público, sabe, mais comum que vai assistir o filme, foda-se. É um filme que é certo que leva gente no cinema, leva, sei lá, de criança a adulto, sabe? Acho que talvez mais criança em relação a Five Nights at Freddy's, mas, tipo, cara, é isso, sabe? Tem franquias, né, de jogos, enfim, adaptações que é caça-níquel, sabe? Tipo, não importa, sabe? Vai levar a gente pro cinema e é ponto. Isso que é uma coisa que me pega muito, sabe? Pois é, e falando em levar a gente pro cinema, nossa próxima categoria de animação tem como filme aqui Toy Story 5, que também virou um caça-níquel, pra falar a verdade. Esse filme, né, na sinopse, os brinquedos enfrentam novas mudanças conforme o mundo ao redor evolui. A direção e o roteiro é do Andrew Stanton. E ainda assim, cara, pra quê? Pra que mais um retorno de Toy Story? É a Pixar tentando espremer ao máximo essa franquia. Já esgotou, todo mundo já sente também que esgotou totalmente, né, o que tinha pra fazer sobre essa franquia. Mas sei lá, sabe? Vai levar a gente ao cinema com certeza. Eu acho que talvez eu vou conferir também, porque assisti os outros, então não sei, vamos ver, depende. E a questão desse filme
E tem outra coisa, só, o tema central desse filme vai ser sobre mudança e os brinquedos se tornarem obsoletos. Assim, só, né, limpando o espaço, assim, é aquilo, né, a gente adulto tentando reclamar de animação, mas, cara, eu concordo, não tem porquê, sabe? Não tem porquê os caras de novo, sabe? Pra mim o 4 já é desnecessário. Eu já acho o 4 desnecessário. Pra mim acabou no 3, tá? Porque eu lembro de quando saiu o 3, eu lembro de assistir, lembro de gostar bastante. Pô, o 3 é um baita filme, é um baita final, sabe? Pra história do universo, assim, que foi criado do Toy Story. Porque é uma boa história, desde quando, né, acho que o primeiro filme é de 90 e poucos, né? Então o filme tem toda uma trajetória, enfim, quem acompanhou desde o início, assim, acho que tem essa relação. E aí, é realmente isso, tu espremer cada vez mais a história, sabe? Eu acho que o 4 já foi desnecessário. O 5, pô, vai ser mais necessário ainda, mas é aquilo que a gente falou, né? Caça-níquel, vai levar criança, vai levar adulto, as pessoas vão querer assistir. E é isso, né? O nome do filme deveria se chamar Toy Story 5, o inimigo agora é outro, né? Porque a gente tem a tecnologia aparecendo, né? Como um inimigo dos brinquedos. Então a gente vai ter a Bonnie, né? O nome da personagem, que ela ganhou meio que um tablet, digamos assim, um genérico nesse sentido. E aí os brinquedos estão assustados, porque talvez eles não vão ser mais o ponto principal ali da diversão das crianças. É aquilo, né? Vai levar a gente pro cinema, né? É sim ou sim. Faz parte. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again. Agora a gente vai para uma outra categoria de comédia e drama, começando com O Diabo Veste Prada 2. Na sinopse, Miranda retorna ao mundo da moda transformado pelas redes sociais. A direção é do David Frankel e o roteiro é da Aline Brosh. E aí, o que tu acha sobre esse filme? Tu viu o primeiro, pra começar, né? Início de conversa. Já vi o primeiro há muito tempo atrás, mas eu não lembro. Eu só lembro daquela cena específica que tem nesse filme sobre moda, sabe? Da discussão sobre moda, que sempre aparece na internet. Todo filme é sobre moda. Sim, mas sabe a cena que fala da indústria da moda? E de como ela funciona e que... tem uma cena específica que é sempre compartilhada, que fala sobre a indústria da moda, em que a personagem, ela fala que alguém, um grupo de pessoas específicas escolhe o que tu vai vestir, por isso que tu veste tal coisa. Então, enfim, essa cena específica, que sempre aparece em tudo na internet, essa cena ela é muito memorável, mas eu, assim, não tenho, além disso, não tem nada de memória do filme, sabe? É um filme que eu teria que assistir, então não acabo não tendo muita expectativa, sabe? Não sei, tu já assistiu? Tu assistiu recentemente ou não? Eu assisti esse filme quando saiu, assim, na época dele, e também reassisti recentemente, pra falar a verdade, porque eu adoro esse filme. Assim, até bem doido como eu vou assistir, porque era de madrugada, eu tava sem sono. Aí eu falei assim, quem sabe eu vou assistir o Diabo Veste Prada, do nada, assim. Fui assistir lá de madrugada o filme. E adoro, assim, acho maravilhoso esse filme. Ele é divertido, assim, tem a questão do drama, mas também tem um pouco de comédia, né? Uma comédia meio cínica, né? O que é bem, bem legal, assim, se tratando do tema que ele aborda, né? Que é a moda e como a indústria da moda acontece. E agora trazendo essa visão mais das redes sociais e influenciadores. Então vai ser, no mínimo, curioso ver como a moda foi evoluindo, né? Porque naquela época, na época que o filme saiu, né? O primeiro filme, que é de 2000 e... Deixa eu ver aqui. O primeiro filme é de 2006, sabe? Então, assim, agora, né, assistindo o filme novamente com uma outra perspectiva, né, o segundo filme, vai ser bem interessante entender, né, qual que é a intenção, né, de trazer esse papel das redes sociais e dos influenciadores. A gente também tem a Meryl Streep retornando esse papel icônico, né, que tornou... Ela já era, obviamente, muito famosa, sempre muito famosa, mas eu acho que fazer a Miranda, assim, acrescentou mais um papelzinho icônico no catálogo da Meryl Streep. Então isso é muito legal da gente ver ela voltando para essa personagem. Eu acho também que vai ter mais um teor de também comentário social no filme, sabe? Pelo que tá rolando, né? Pelo trailer, assim, sabe? Vai ser comédia, mas também talvez tenha aí um comentário social em relação à moda, redes sociais e tudo mais. Né? Enquanto isso eu, né, reassisto aí o primeiro pra tentar lembrar um pouco da história.
E, né, Meryl Streep, que é uma grande atriz, vale a pena assistir, né? É muito bom, é muito bom. A primeira cena toca a música de fundo e aí tem a Anne Hathaway, tipo, atravessando a cidade, assim. Acho que é a primeira cena, se eu não me engano, já dá um tema, assim, muito gostosinho. Recomendo muito. Agora a gente falar de A Rede Social 2. O filme, né, traz esse novo olhar sobre o impacto das redes sociais, poder e desinformação. A direção e o roteiro é do Aaron Sorkin. Assim, não sei também muito o que esperar, porque o Sorkin tá assumindo a direção desse filme, não foi ele que fez o primeiro é do David Fincher, se eu não me engano. Então, eu gosto dele como diretor, ele tem um filme que eu gosto bastante, que é o Sete de Chicago. Mas assim, não sei muito bem qual que vai ser a abordagem que ele vai trazer para esse filme. Acho que pode focar um pouco na questão da desinformação e do poder público em relação ao Facebook, Instagram e as redes como um todo, né? Mas também não sei qual que é a necessidade, assim, tô bem curiosa pra ver por quê, sabe? O porquê desse filme. O primeiro, ele é uma história boa, assim, não é uma coisa que me pega também, sinceramente. Esse segundo, pelo que eu tinha visto, eles pretendem tentar adaptar os casos mais recentes em relação ao Mark Zuckerberg, né? O primeiro filme, se eu não me engano, ele é de 2010. Então, pô, faz muito tempo. Hoje, o Facebook hoje nem é Meta, né? É um grande conglomerado. Então, passou em 16 anos e aconteceu muita coisa, mudou muita coisa já em relação ao próprio Mark Zuckerberg e à própria empresa. E aí, pelo que eu vi, eles vão tentar se basear no caso do The Facebook Files, né? Que é quando o The Wall Street Journal, eles publicaram artigos sobre detalhes internos da rede social, né, em 2021, e aí que trouxe todas aquelas questões de polêmicas, né, e toda a questão também da influência política que o Mark Zuckerberg estava tendo. Teve aquele julgamento, né, que ficou famoso, que ele apareceu, enfim, para depor. Então, o filme ele vai nessa linha, tá, de tentar, eu acho que vai nessa linha de pelo que eu li, de trazer esses momentos históricos mais atuais em relação ao Facebook, assim, né? Pô, o Mark Zuckerberg, que hoje teve uma grande movimentação muito mais à direita, né? Extrema direita também, pô, no próprio Estados Unidos, com o trumpismo, assim, as próprias redes sociais mudando bastante essas políticas. Então, eu acho que talvez pode ser interessante, né? Mas também tem que ver qual vai ser a abordagem que o diretor vai tomar, né? Para contar essa história do Mark Zuckerberg. Realmente, tem que ver qual que vai ser a direção que ele vai trazer para esse filme. Mas assim, sabe, não vejo qual que é a necessidade, ainda mais que já, sei lá, eu acho que dá palco pro Mark Zuckerberg é sempre trazer aí uma questão de, bilionários, sabe? A gente vai pra biografia com um único filme dessa lista, que é Michael. Na sinopse, a trajetória pessoal e artista de Michael Jackson. A direção é do Anthony Fuqua e o roteiro é do John Logan. Tô muito animada pra esse filme, vou te falar bem a verdade, assim. Eu adoro biografias e ainda se tratando do Michael Jackson, né, que é uma figura super icônica da cultura pop em si. Gosto bastante desse diretor também, porque ele já esteve em boas produções, né, citando algumas aqui que ele fez. A gente tem O Protetor, que é de 2014, que é um filme que eu gostei bastante, assim, indo mais pra... Mas ele é um diretor mais de ação também, pra falar a verdade, né? Então, assim, tem Emancipation, que ele estava como produtor também. E tem, se eu não me engano, ele também fez um filme muito, muito bom mesmo, que é o... do Dia de Treinamento, que é um baita filme, assim. Então, tô bem animada, assim, mas... é isso, né? É um filme mais de biografias. As biografias, elas tendem a ir muito pro extremo, ou às vezes também não conseguir trazer de fato a essência do cara que está sendo ali adaptado, né? Da pessoa, né? Então isso às vezes preocupa um pouco. Mas também tem a supervisão da família Jackson, o que talvez seja interessante, né? De falar. Mas é isso, assim, vai ser uma grande produção. O que tu acha? O que eu achei mais interessante em relação a esse filme, não sei se tu viu, mas quem vai interpretar o Michael é o sobrinho dele, o Jafar Jackson. Ele é filho da Jermaine Jackson, que é irmã do Michael Jackson, e ele tem, né, o ator, né, o
rapaz, o sobrinho dele, ele é ator, cantor, ele tem 29 anos, ele é ator, cantor, dançarino, e ele em 2019 ele lançou a primeira música dele. Então acho que vai ser muito legal, né, ver um parente, né, um sobrinho direto do Michael Jackson interpretando o próprio tio, assim. Eu acho que, pelo que eu vi, tinha um teaser, né, não sei se era um trailer específico do filme, mas eu acho que, pô, é o grande artista do pop, né, um superstar, então acho que pode, e atualmente a gente não teve nenhum filme, né, grandioso assim do Michael Jackson, né, para contar a história dele. Eu acho que é um desafio difícil, porque é uma personalidade muito complexa, e é uma personalidade, e também é uma personalidade de várias fases, né, então não existe só um Michael Jackson, digamos assim. E eu acho que vai ser muito interessante ver no cinema, né? E como tu falou, né? Biografia a gente nunca sabe, né? Pode dar certo, pode dar errado, pode pegar um momento que não... Pode adaptar um momento da história da pessoa que não... Enfim, que não vai fluir tão bem no cinema, ou contar de uma forma que os fãs não vão gostar. Então, né? Pô, a gente teve aí a decepção que foi o Bohemian Rhapsody, então não sei... Acho que pode... Enfim, não sei como é que pode acontecer, mas acho que pode ser bom, assim. É isso, sabe? Eu não gosto muito de Bohemian Rhapsody, mas amo de paixão o Rocketman. Acho incrível, mas estou torcendo pra que seja mais parecido com o Rocketman. Hello, Sydney. I'm gonna make everyone you love suffer. Agora indo pra categoria de terror e horror, a gente começa com Pânico 7, mais um Pânico. A sinopse, Ghostface retorna para testar os limites da metalinguagem do terror. A direção e o roteiro é do Kevin Williamson. E, cara, vamos lá, né? Mais um Pânico nas nossas mãos, nas nossas telas. Assim, a franquia vai continuar, né, e se reformulando e fazendo essa alegoria que sempre fez de comentar o próprio gênero. Eu acho que tem um risco aí de saturação, pra falar a verdade. Acho que já saturou, ninguém aguenta mais. Ainda mais que teve algumas polêmicas dos filmes anteriores, né, os novos filmes que saíram. A questão a Melissa Barrera, que era uma das protagonistas, ter saído do filme por questões políticas, né, que ela expressou nas redes sociais. Ela saiu do filme, depois a Jenna Ortega também saiu do filme, então vai ser uma nova adaptação da adaptação, assim, sabe? Vai trazer um reboot do reboot, não sei. Então, tô bem preocupada em relação a isso, assim. Eu gostei muito quando o Pânico voltou, pra falar a verdade. Eu achei bem interessante quando eles retornaram com a franquia, porque trazia uma nova roupagem, mas agora é inegável que já chega, né, galera? Vai ser quantos mais? Assim, eu acho que... Eu concordo, acho que pode saturar. Acho que provavelmente para algumas pessoas já saturou. Eu, por mim, assim, cara, eu gosto. Acho que dá pra... O quanto, né, é aquilo, né? Enquanto der dinheiro. É uma franquia consolidada, né? Que dá dinheiro, então eles vão continuar fazendo. Enquanto as pessoas irem no cinema, vai ter filme do Pânico, sim. Porque franquia é uma das coisas que mais dá dinheiro, eu acredito, no cinema, assim. E esse, em específico, vai ter o retorno, né, da direção do Kevin Williamson, que também trabalhou nos primeiros filmes da franquia. E então vai ter retorno de alguns roteiristas também dos primeiros filmes. E aí também a gente vai ter também o grande retorno da Sidney Prescott, né? A atriz, a Neve Campbell, vai retornar no papel dessa personagem icônica. Então acho que, de novo, né, eles vão aí tentar apostar novamente na nostalgia, né, dos primeiros filmes, acredito. Porque a gente já tem, né, eu acho que a personagem que apareceu, acho que em todos até o momento, que tá desde o início, é a da Courtney Cox, né, que é a jornalista, né, a Gale, a injustiçada Gale. Então acho que pode dar bom. Eu vi o trailer, é aquilo, né, o Pânico sempre tem, como tu falou, essa questão de fazer essa metalinguagem com no último filme eles trouxeram bastante a questão de virar uma franquia, né? Pô, agora somos uma franquia e acho que provavelmente vão continuar nessa discussão, ainda mais trazendo personagens do passado, né? Tipo assim, provavelmente vão zoar essa questão. Pô,
Pô, porque é muito apelar pela nostalgia, apelar pra reciclar histórias antigas, que é certo que vão levar pessoas pro cinema. Então acho que provavelmente eles vão ficar zoando isso, né? O que eles vão fazer no filme. É isso aí. Agora a gente vai falar de A Noiva. Na sinopse, a história é uma releitura sombria e romântica de um conto clássico. A direção e o roteiro é da Maggie Gyllenhaal. Qual que é a tua expectativa pra esse filme? Eu vi muito sobre o trailer desse filme. Assim, eu tava viajando, e daí a TV ficava em qualquer canal, assim, né, a TV. E aí passava toda hora o trailer desse filme, sério, de verdade. Eu vi muitas vezes o trailer desse filme. Achei bem interessante, né, a proposta de ser um Frankenstein mais moderno, tipo assim, algo mais, sei lá, parece muito, tem um pouco do gótico, né, também, mas é algo bem mais moderno, de fato. Gosto bastante da Maggie Gyllenhaal, acho que ela tem uma percepção interessante pra trazer pra esse filme. E eu acho que o principal ponto também vai ser o visual, né? Eu acho que o visual vai acrescentar bastante. Eu gostei bastante do visual, principalmente assistindo o trailer do filme, né? E aí, pelo que eu vi, o filme ele vai se passar em Chicago na década de 30, então acho que ambientar nesse cenário também vai ser, acho que é uma missão difícil, e no trailer deu pra ver realmente, como tu falou, essa questão mais gótica. Eu acho que a diretora vai focar nisso, né? Maggie Gyllenhaal, que também é atriz, né? E pelo que dá pra entender ali, vai contar uma perspectiva dessa personagem que seria a noiva, que é uma jovem que é assassinada e volta à vida pra ser companheira do monstro do Frankenstein, né? E aí, enfim, tá fazendo de novo, né, mais uma história que traz uma releitura sobre o universo do Frankenstein. A gente teve recentemente o filme do Guillermo del Toro, Netflix, né, que também trouxe uma releitura desse universo, e agora é uma releitura, né, por uma diretora, e, né, trazendo essa perspectiva dessa personagem, né, que vai ser, digamos, a noiva, a companheira do Frankenstein. Eu gostei do trailer, assim, acho que, e eu gosto bastante desse tipo de ambientação que o filme traz, essa parte gótica. Eu acho que pode ser um filme muito bom. Vamos ver, né? Eu também achei que eu tô empolgada, acho que vai ser legal. Agora de falar do Primata, terror envolvendo instinto, isolamento e violência primitiva. Sobre o macaco, né? Direção e roteiro do Jonas Roberts. Esse filme, ele, como tu falou, né? Ele traz aí um medo, um terror, né? Com um animal, com um chimpanzé, que é o Ben, né, que aparece ali, em que na história ali, pelo que eu entendi, é uma família, né, que vai ser aterrorizada, né, pelo chimpanzé, e aí tem toda essa questão de sobreviver, né, com esse animal tendo um acesso de raiva, tendo uma fúria nesse sentido. E eu lembrei bastante daquela cena do Nope, né, do Jordan Peele, que tem a cena que o chimpanzé ele se descontrola e assassina num set de filmagens que também é uma referência a casos que já aconteceram, né? Casos específicos de trabalhar com animais, e hoje é muito mais delicado trabalhar com animais de verdade. Por isso que também tem a questão de fazer o CGI, enfim, 3D nesse sentido. Eu acho que, cara, é terror com macaco. Resumindo, vai ser isso. É terror com macaco. Eu gosto, assim, quando tem esses terror que traz uma figura animal, assim, sabe? A gente tem poucos filmes assim, pra falar a verdade. Então, acho que pode dar bom, sabe? Vamos falar agora de Werewolf, ou lobisomem, né? Mais fácil. Na sinopse, um horror folclórico sobre lobisomens ambientado em época histórica. A direção e o roteiro é do Robert Eggers. Robert Eggers voltando aí, né? Tentando trazer uma história sobre lobisomem como um mito histórico. A gente gosta muito do Robert Eggers, né? Já debatemos sobre ele aqui. Já tivemos um episódio em específico em que a gente falou sobre bruxas, que é o episódio 11. As bruxas do mito bíblico ao cinema. E a gente trouxe, né, esse filme específico, que foi o filme que acho que deu voz e deu todo esse holofote que o Robert Eggers tem hoje em dia. E aí depois ele dirigiu o Farol, Nosferatu, enfim. Assim, eu fico às vezes preocupado quando um diretor que pelo menos que dá pra ver dos filmes iniciais dele, tem
uma perspectiva muito autoral e por trazer uma história como a bruxa, a história autoral, enfim, com várias relações, uma história aprofundada nesse universo. Aí o próprio Nosferatu me trouxe preocupação, porque daí tu pega um diretor que tem uma boa visão pra adaptar pra trazer um remake, sabe? Uma história que já é contada, daí é aquilo. Acho que no próprio episódio que a gente fez sobre o Nosferatu, né? A gente falou sobre essa questão de, a gente foi assistir porque a gente gosta do Eggers e o filme ele é legal, ele é divertido, mas tipo assim, seria mais interessante ver o diretor focando em histórias originais, né? E aí eu acho que nessa mesma leva, talvez levando em consideração da reação que tiveram do Nosferatu, eu acho que daí ele, né, vai se aventurar agora com lobisomens, né? Então, não sei, eu acho que pode dar certo, pode dar errado, como eu falei, ele é um bom diretor, sabe? Ele é um bom diretor, então acho que ele trazendo essas características que ele vem desempenhando desde os primeiros filmes dele, acho que pode dar certo, pode ser um bom filme de lobisomem. Eu tô com uma expectativa bem alta por esse filme, por se tratar do Robert Eggers, pra falar a verdade. Gosto muito dele como diretor, eu acho que ele faz filmes fantásticos, assim, que tem uma linha de terror mais psicológico do que explícito e trabalha a atmosfera mais pesada, né? Então, eu acho que vai dar bom, pra falar a verdade. Death comes for us all. That's all I know for sure. The question isn't, are you prepared to die? A gente entra na categoria de ação, aventura e super-heróis. Começando por o temido Vingadores Doutor Destino. Na sinopse, os Vingadores enfrentam o Doutor Destino em um conflito que ameaça redefinir o MCU. A direção é do Anthony e Joey Russo e o roteiro é do Stephen McFly. Não, pra falar a verdade, vamos lá, né? Começando. Não tô colocando muita fé. A Marvel tem feito uma divulgação bem massiva sobre esse filme, né? Lançando coisinhas ali, coisinhas aqui, mas não tá me convencendo, pra falar a verdade. É o retorno dos irmãos Russo ao MCU após o Ultimato, trazendo o Doutor Destino, né, como esse vilão. Ele é um vilão bem conhecido do universo da Marvel, nos quadrinhos e outras mídias, mas que nunca teve uma adaptação à altura pro cinema. A gente teve um filme do Quarteto Fantástico em que ele aparece, mas não foi lá grandes coisas, sabe? Então, eu acho que esse filme ele pode redefinir o futuro da franquia ou pode acabar de vez, matar de vez os Vingadores. A gente viu, né, bastante no ano passado essa diferença na estratégia da Marvel de produzir muito menos filme do que nos últimos anos. Então, a gente até comentou no episódio 30, né, que não teve pauta, enfim, sobre essa questão de eles produzir só 3 ou 4 filmes, né, mudando bastante a lógica que a Marvel estava tendo. E é um filme que, cara, ele mais cheira a desespero, assim, nas ações que ele vem tomando, eu acho. Porque a gente tinha de início toda a construção do vilão, né, do Kang, né? Você provavelmente lembra que ele apareceu no Loki, apareceu no Homem-Formiga Quantumania, só que teve toda aquela discussão e treta em relação ao ator, né, que foi acusado de assédio, né, se não me engano, acho que foi isso. E aí eles tiveram que reestruturar, né, reestruturar todos os planos da Marvel, e aí eles apertaram o botão vermelho pra trazer de volta o Robert Downey Jr. aí como o Doomsday, como o Doutor Destino, e também trazer aí como é que é o Chris Evans, né, pra fazer o Steve Rogers, tá ligado? E assim, todas essas edições, elas, como eu falei, geram muito uma questão de, parece, desespero, porque os próprios atores tinham comentado que tinha fechado um ciclo, que tinha acabado, que não iriam retomar, mas é aquilo, né? O dinheiro ele fala mais alto e né, todo esse contexto em relação aos problemas que deram, né? Ao planejamento de trazer o Kang como vilão. E aí a gente vai ter, né, o Doomsday, né? A gente teve 4, se não me engano, teasers pequenos, né? Que estão tentando criar o cenário para esse filme. A gente teve o do X-Men, teve o do Thor, da filha dele, teve do Steve voltando, né, o Capitão América voltando com um filho aleatório, e o do Pantera Negra e do Quarteto Fantástico, assim. Eu acho que mais me chamou a atenção mesmo foi o do X-Men, sabe? Porque o restante não me pegou muito. Ai, cara, eu acho que
precisa de um milagre. Assim, pra esse filme realmente... Eu acho que vai levar as pessoas no cinema de qualquer forma, todo mundo vai ir no cinema assistir. Mas pra fazer efeito e pra trazer uma nova roupagem pros Vingadores, né, pro MCU, eu acho que vai precisar de um milagre, né? Vamos ver qual que vai ser. O que tu achou dos teasers? Eu vi muito pouco, mas eu vi algumas coisas assim, mas sei lá, não me empolga, sabe? A única coisa que eu gostei é que eu vi o Ciclope e vi os X-Men. Gosto muito dos X-Men, gosto muito do Ciclope. Então, ter os atores que fizeram os filmes dos X-Men ali achei interessante, né? Mas também acho que vai ser só aquelas aparições mais pontuais, assim, sabe? Não vai ser muito relevante pra história em si. Espero estar enganada. Eu acho que o que mais traz de novo realmente é o X-Men, né? É os atores voltando. E realmente a cena final do Ciclope, ele tirando, né, o óculos e aquela rajada de raio é muito foda. E ele tá com o uniforme original. A roupinha original. A roupinha original. Então os fãs piram nessa parte aí. E também é uma história que a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer, né? A gente teve o Quarteto Fantástico, que já dá pra ter uma noção de que o Dr. Destino vai atrás do filho lá do menino, da menina que é invisível. Eu esqueci os nomes dos personagens do Quarteto Fantástico lá. Mas enfim, o casal principal lá. E não dá pra saber muito bem qual vai ser a história que vai ser contada, né, a partir desse filme. Uma coisa que eu percebi também, que eu vi, na verdade, que falaram da relação de ter 2 teasers que trazem filhos, né? Que é o teaser do Thor e da filha dele, e do Steven filho, e também do próprio quarteto ter o filho, ter a criança lá. E que daí poderia ter uma relação, sei lá, do Dr. Destino indo atrás das crianças do universo, sabe? Não sei, seria engraçado se for isso, sabe? Tipo, igual o final de Stranger Things, o Vec catando as crianças lá. Mas porque teve muito ênfase nisso, né? Os teasers, na questão das crianças, dos filhos, né? E todo mundo tem um filho agora. Todo mundo tem um filho. É a diferença dos personagens agora ter um filho. E outra coisa também que eu vi, que eu achei engraçado, que é na tradução do nome, né? Que também não tinha muito como fugir disso, né? Porque Vingadores, né, Avengers Doomsday faz sentido pela questão de que, né, o nome do personagem do Dr. Destino em inglês é Doomsday, né? E Doomsday, traduzindo, ficaria como, sei lá, Dia do Juízo Final ou Apocalipse, né? E aí tem um trocadilho no nome inglês, né? Tanto com esse nome mais, digamos assim, dramático, Apocalipse ou Juízo Final, quase parecido com o Ultimato, digamos assim. E o nome do vilão, né? Que é o que vai aparecer, né? Que provavelmente vai ser Robert Downey Jr., que vai ser ele, né? E aí, no brasileiro, né? No português ficou Vingadores do Dr. Destino. Não sei, me causa uma estranheza um pouco o nome desse filme, sabe? Eu fico pensando, tipo assim, seria tipo Vingadores Thanos, tá ligado? Era de Ultron ainda faz sentido, sabe? Mas aí, tipo, Vingadores Ultron, Vingadores Thanos, Vingadores do Dr. Destino. Foi estranho mesmo pensando agora. Mas, né, essa questão de traduzir, às vezes não sai muito bem mesmo. Agora a gente vai falar de Supergirl. Na sinopse, Kara Zor-El busca seu lugar como heroína em um universo que ainda se reconstrói. A direção é do Craig Gillespie e o roteiro é da Ana Nogueira. Primeiro nome mais tranquilo que eu consigo pronunciar. Vamos lá, né? O filme da Supergirl. A personagem apareceu no filme do Superman recentemente, né? Então, e foi uma aparição bem legal, assim, todo mundo curtiu bastante. Então, eu acho que ela vem forte pra esse filme. É o primeiro filme solo da personagem em décadas e vai integrar essa nova fase da DC Studios sobre a tutela ali do James Gunn. Então, assim, gostei muito do Superman. Então, se seguir a mesma característica ali, for na mesma vibe, eu acho que eu vou curtir bastante. Por trazer esse tom mais emocional do que a questão super do épico, né? O próprio Superman, ele mudou um pouco da lógica que estava ainda a DC, assim, principalmente por trazer agora sobre a visão do James Gunn. Então, se a gente for comparar o Superman ao Homem de Ferro do Zack Snyder, é algo totalmente diferente, né? No Zack Snyder a gente tem muito a lógica, como tu falou, do Superman ser esse herói deus, e no Superman do James Gunn a gente tem esse herói mais humano, né? E é uma outra pegada, assim, que ele traz. E também, como tu falava, ela aparece na história, no filme, e agora ela vai ter um filme próprio, né? Eu acho que vai ser bom, assim. Eu acho que o Superman do James Gunn não é nada, tipo assim, revolucionário, inovador. É aquilo, acho que a gente também falou no episódio 30, meio que entretenimento, assim. Eu acho legal
trazer uma roupagem de aceitar que é filme de herói, então o personagem ele usa a cueca por cima da calça, ele é todo colorido, sabe? Ele é muito mais HQ, e hoje parece, no caso não hoje, mas nos últimos aí 3 anos, 5 anos, então se vê essa perspectiva de tentar trazer mais os personagens heróis, mais herói, assim, mais HQ, mais quadrinho, sabe? E indo contra aquela lógica de tem que ser realista, tem que fazer sentido pra funcionar no cinema. E aí eu acho que Supergirl vai seguir, né, esse mesmo caminho. E eu acho que pode dar bom, até porque também é uma boa atriz, né? A Millie Alcock, ela tava em A Casa do Dragão. Até fico muito triste quando muda, né, a Rhaenyra, porque a Rhaenyra cresce e muda a personagem. Eu lembro que eu te comentei sobre isso, eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito da personagem dela atuando a Rhaenyra. Então, acho que tem expectativa sobre o filme, acho que pode ser um filme bom. É isso aí, eu também tô bem animada pra esse filme, né? A gente vai falar de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Na sinopse, Peter Parker encara um novo começo, lidando com responsabilidades adultas e novas ameaças. A direção é do Destin Daniel Cretton e o roteiro é do Chris McKenna e do Eric Summers. O que esperar, né, de um novo Homem-Aranha? Vai ser pelo que a gente sabe sobre esse filme, tem pouca coisa ainda, mas vai indicar aí um recomeço total da vida do Peter Parker. Então, eu acho que a gente vai deixar de lado aquele Homem-Aranha mais tecnológico, né, que os outros filmes apresentaram. Vai ser algo mais realmente roots, assim, como dizem, né, trazer o Homem-Aranha como a gente já viu, assim, na franquia do Tobey Maguire, talvez, quem sabe. Também vai ter novos heróis, né? Então vai ter heróis que ainda não foram explorados no universo do Homem-Aranha, no caso, nesse novo universo, assim. Mas tô bem curiosa, pra falar a verdade, porque eu gosto, assim, bastante desses filmes do Homem-Aranha. Acho que, tirando do Andrew Garfield, eu gosto de todos, assim, das adaptações que tiveram do Homem-Aranha. Espero que não vá pra um rolê mais multiverso. Eu quero que seja um filme mais pé no chão, assim, entre aspas, né? Que seja algo mais mundano, né? Com histórias mais focadas, talvez, no bairro, né? Ou uma ameaça mais local ali. O que faria mais sentido pro personagem nesse momento, porque ele tá num momento delicado também, né? Se a gente for lembrar os últimos filmes. Mas é isso, assim, não temos muitas... Só temos imagens, não temos muitas informações, mas estamos aguardando. Pois é, né? A gente vai ter o personagem, né, sofrendo as consequências do último filme, em que ele é esquecido totalmente, né? Então, ninguém mais lembra quem ele é. e aí, como tu falou, né? Ele vai estar mais vai estar mais sozinho, mais solitário, talvez. Então, vai estar mais isolado, provavelmente, né? Vivendo ali a vida dele. Acho que é um filme que vai trazer essas consequências que aconteceram no próximo filme e talvez, provavelmente, ligar, né, com o futuro do personagem dentro do universo aí, que vai tendo aí o novo Vingadores nesse ano ainda. A gente vai falar de Mandaloriano e Grogu. Na sinopse, Din e Grogu partem para uma aventura inédita no cinema, enfrentando perigos remanescentes do Império. A direção é do Jon Favreau e o roteiro é do Jon Favreau com o Dave Filoni. Também, assim, sabe, não sei muito o que esperar sobre esse filme. Acho interessante que a gente tem o Jon Favreau e o Dave Filoni na adaptação para o cinema da história do Mandaloriano e do Grogu, né, o Baby Yoda, porque foi um sucesso gigantesco em série, né, então, e também, né, os dois mandam muito bem, sabe, o diretor e o roteirista. Então, assim, eu acho que vai ser um filme bem interessante, vai ser um filme bom, pra falar a verdade. Mas ainda assim, eu acho que não vai ser um filme que vai me pegar muito, porque parece, pelo que a gente já tem até agora, assim, que é um filme bem mais voltado pras crianças, sabe? A gente tem coisas de Star Wars que são mais adultas, né? Por exemplo, Andor. Mas esse parece algo bem mais infantil. Então, não sei se vai pegar muita gente. Mas acho que eu vou ver sim, porque eu gosto do Mandaloriano. Não vi a última temporada, inclusive. Fiquei um pouco com preguiça. Vai ser o próximo filme depois da decepção que foi Star Wars Episódio 9, em 2019. Então, a gente tá traumatizado com filmes do Senhor dos Anéis aí. Senhor dos Anéis não, filme de Star Wars. E, cara, eu assisti a primeira temporada, a segunda temporada, aí depois eu dropei, não consegui mais assistir. De início, assim, era muito legal assistir Mandaloriano, era muito divertido por ser uma história mais simples dentro do universo de Star Wars. Depois só não foi me pegando mais, não foi funcionando tanto pra mim.
Acho que talvez, provavelmente, eu vou tentar voltar a assistir pra ver o filme. Assim, não tô muito hypado, não. Realmente não tô. Na verdade, eu tô mais hypado em assistir Andor, que eu não assisti até agora. E todo mundo fala que é muito bom. Acho que tu já assistiu também, né? Não assisti. E todo mundo fala que é... Não assistiu? Não? Eu vi só a primeira temporada, mas eu vou terminar de ver. Todo mundo fala que é muito bom. Acho que tô mais hypado pra ver uma coisa que já saiu. Porque, assim, como eu falei, no início eu gostei muito de Mandaloriano. Depois só não fui mais acompanhando. E não sei se me saturou. Eu vi o trailer, me parece... Eu não sei, eu não consegui ver algo muito diferente do que aparece na série, sabe? Então, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Como eu falei, o Jon Favreau, ele vai estar assinando como direção, então acho que pode dar certo, né? Pode ser algo que nos traga, sabe? Qual é a palavra? Nos surpreenda. Agora, encerrando a categoria, a gente tem Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita. É um prelúdio que explora um dos períodos mais sombrios da colheita em Panem. A direção é do Francis Lawrence e o roteiro é do Michael Leslie. Eu vou confessar que eu não assisti muito Jogos Vorazes. Vi pouca coisa. Vi os filmes, assim, os 3 primeiros, eu acho. Não vi o mais recente que teve. Então, assim, não sou muito fã da franquia, não estou muito por dentro da franquia. Mas eu acho que pode ser um bom filme, assim, pra quem é fã, né? Porque, pelo que eu vi, vai focar mais em assuntos políticos, né? Esse filme, né? E vai ter também o retorno do diretor da franquia em si. E ele é baseado no livro mais recente. Então, acho que pode dar bom. Sim, sim. Assim, em relação a isso, eu acho que eu tô com uma expectativa, assim. Eu assisti o último filme que saiu, que é Os Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu vi no cinema até, e é um filme muito bom, assim, é um spin-off do universo, né? Ele conta o passado, né? Conta a história do Snow, que é o grande líder, assim, dos 3 filmes principais ali desse universo. E a autora, né, dos livros, a Suzanne Collins, acho que eu nunca li uma história, nunca li diretamente, mas eu acho que ela tem, né, já tá consolidado que ela tem esse poder de criar boas histórias, assim. Claro que os Jogos Vorazes em si, o cerne dele, desses jogos mortais, né, nesse sentido, entre aspas, ele tem como referência obras passadas até, tem até um filme japonês, que também é a mesma temática específica, então ela tem referência sim, né, em construir esse universo que ela vem trazendo. E também ela percebeu, né, que ela faz um livro e já vai ser certo que vai ter filme, né? Então também tem essa relação, assim. E esse em específico, né, vai contar a história do Hammett, que é um personagem muito bom dos 3 primeiros filmes, que ele eu não lembro qual termo eles usam, mas ele, ali nos 3 primeiros filmes, ele vai ser meio que, né, professor, ele vai meio que auxiliar, né, a Katniss naquele contexto de ter que ir para os jogos, então, e todo mundo tem um professor, digamos assim, tem um outro termo para isso, não lembro especificamente. Então vai contar a história dele, né, do jogo que ele esteve, né, do jogo em que ele sobreviveu, assim. E até vi também que tem as possibilidades de retomar, né, a própria atriz que fez a Katniss e o ator que fez o Peeta, pela questão de, no livro, ter um epílogo em que aparece eles, né, digamos assim, no tempo presente. Então tem essa possibilidade, né, dos atores retomarem para os papéis, né, então acho que pode dar bom. É que quando eu fui assistir, eu tenho um filme específico que eu assisti faz um tempinho, na verdade, que é o Battle Royale de 2000, que é um filme japonês, que, cara, é a mesma temática dos Jogos Vorazes. Aí depois que eu vi esse filme, eu fui assistir os Jogos Vorazes, né, pra fazer essa relação, e aí é uma temática legal, né, uma temática que chama atenção, realmente, na verdade. Tem um cenário em que as pessoas se matam, sabe? Até recomendo que tu assistiu esse filme ele é bem, bem interessante. Aí eu acabei me interessando e fui ver os filmes, e aí, né, fui ver também o último, então acho que é um universo bem legal, assim, acho que é nunca li os livros, não me interessa em ler os livros, sinceramente, mas é um universo bem interessante. O Catita tá aí? Tá não, minha filha, tava aqui agorinha, mas pegou a moto, desinvestiu no outro do mundo, eu não sei onde ele foi parar. A senhora é a gringa que anda atrás do mineiro, mas ele, é? Não, eu sou aqui do Brasil mesmo. A senhora é brasileira, então entra, minha filha, qual a sua graça? Eu sou Rúbia. A gente vai pro cinema brasileiro, cinema nacional, falando de alguns filmes. A gente vai começar pelo Yellow Cake,
Ele é um filme ambientado no Picuí, no sertão da Paraíba, e a narrativa gira em torno de um experimento científico que busca utilizar o urânio extraído da região para conter a disseminação de mosquitos da dengue. Gosto bastante, né? O longa do Thiago Mello. Gosto bastante que a gente tem aí um filme nacional que trata da ficção científica e ainda mais de um assunto que é muito pautado, né? Sempre é pautado, que é o mosquito da dengue. Acho interessante a gente ter esse olhar, assim, de trazer algo real, da vida real, e também agregar, né, com a ficção científica em si. Achei bem legal, assim, tô bem empolgado. O filme vai estrear no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que acontece na Holanda. Então, assim, acho que vai ser interessante. E no elenco, né, a gente vai ter nada mais ou menos que a Regiane Faria, do Marte 1, e a Tânia Maria, que esteve aí no nosso, né, filme O Agente Secreto, que foi eu ia dizer que foi o último episódio do Stories, mas não. Foi o episódio 33 do Stories, em que a gente trouxe um pouco sobre essa atriz aí que ganhou o mundo. Então, né, vamos poder ter mais um gostinho de ver ela atuando nesse filme. Agora a gente fala do Vicentina Pede Desculpas, do premiado diretor Gabriel Martins, que dirigiu Marte 1, e traz Regiane Faria na pele de uma mulher idosa cujo filho, um motorista de ônibus, supostamente comete suicídio atirando-se com um veículo de um viaduto e levando consigo dezenas de passageiros. Achei muito, assim, um tema bastante pesado, assim, né? Acho que dá pra ir pra um lado bem mais dramático. Acho que pode ser algo, assim, que o Gabriel Martins, ele é um diretor muito bom também, né? Marte 1 é incrível, né? Porque ele traz esse olhar mais de uma família, né? Algo assim, de dores pessoais, mas também de alegrias, né? E como acontecem essas dinâmicas dentro de uma família que passa por questões financeiras, mas que se mantém unida acima de tudo. Então, isso também me interessa bastante. Né, o Marte 1 que a gente comentou um pouco no episódio que a gente fez sobre o afrofuturismo, né, e como tu falou, pô, ele é um baita diretor, demonstrou ser um baita diretor em Marte 1, e é um filme, assim, que merece muita atenção. Acho que, não sei se ele acabou saindo muito do nicho dele, ele foi premiado, ele foi, né, teve as suas indicações, assim, e é um filme que traz essa questão, como a gente falou, mais afrocentrada, né, num personagem muito, muito legal de acompanhar, que é o Davinho, né, no Marte 1, que tem esse olhar fantasioso pro mundo, ele gosta das estrelas, gosta de ficar vendo o céu, assim. Então, ter aí a chance de a gente ver mais, de novo, né, esse diretor retomando agora, né, com Vicentina Pede Desculpas, com uma história que, né, a sinopse nos leva para um outro caminho, né, talvez algo mais dramático, talvez algo nesse sentido. Acho que enfim, estou ansioso porque parece ser um bom diretor aí que está se desenvolvendo. Falar agora de Os Corretores, escrito e protagonizado por Fernanda Torres, sob direção do marido dela, o Andrusha Wellington, acho que é assim que se pronuncia. É uma tragicomédia que retrata as aventuras e desventuras do mercado imobiliário através da rotina de um grupo de corretores. Fernanda Torres indo para um lado mais comédia, né? Ela que é uma atriz que vem também bastante da comédia, fez grandes papéis na comédia, então acho que pode dar muito bom mesmo. Sim, né? E até acho que uma das coisas que eu mais vi em relação a esse filme foi que tem uma cena da Copa de 2014, né? Que é a Copa que a gente tomou o 7-1. E tem uma cena que eles estão no carro, então acho que vai talvez passar um pouco nesse período, assim. Só por isso eu já fiquei, quero ver isso aí, como é que vai ser. Falando agora de Precisamos Falar. 2 casais de classe média alta se chocam ao reconhecer os próprios filhos como os autores do assassinato cruel de uma moradora de rua. Nasce entre eles, então, um inevitável dilema: honrar os valores que falharam em passar aos herdeiros, entregando-os à polícia, ou colocar o amor pelas crianças acima da ética e do senso de justiça. Esse filme me lembrou muito uma série recente da Globoplay que eu assisti, que era Os Outros. Tem uma pegada um pouco assim, gostei bastante. Fica a dica pra quem curte essas discussões, assim, sobre filhos, né? E reconhecer essas questões mais
pessoais, né? Em embates pessoais com filhos, assim. Pois é, eu, assim, só com a sinopse, acabei não... Acho que pode ser um filme interessante, né? De trazer essa questão desse dilema, um debate social também, né? Agora a gente vai falar de Genie e Zeppelin, que é inspirado na canção de Chico Buarque, o filme de Ana Moulart, que também fez Que Horas Ela Volta, conta a história de uma prostituta ribeirinha que é discriminada pela população da região onde ela vive. Todo mundo já conhece essa música, né? É uma das músicas mais famosas do Chico Buarque, uma música incrível. Então, eu acho que o filme, assim, pode ser muito bom mesmo, assim. Ainda mais que tem a diretora do Que Horas Ela Volta. Sim, né? Eu tava lembrando que a gente já teve filme de música brasileira, né? Teve aquele do Faroeste Caboclo, do Renato Russo, né? Do Legião Urbana. E aí mais um filme inspirado em música, né? Principalmente essa música que é uma música muito icônica das produções do Chico Buarque, né? Então, e é uma história também que tem vários elementos, assim, pra se aprofundar. Eu acho que num filme acho que vai ser interessante ver, né? Porque, como eu falei, a gente já viu, né, outras músicas virando histórias narrativas em cinema. E aí trazendo essa, né, que é a Genie, que é essa personagem que de alguma forma ali na música a gente percebe que ela é esnobada pela sociedade, pela comunidade, pela igreja, por todos os setores, assim, né? Ela é essa pessoa que é colocada à margem da sociedade, né? Então, acho que pode ser uma abordagem interessante de colocar isso, né, na linguagem do cinema. E agora falando sobre Carolina, Quarto de Despejo. É a adaptação do livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, considerado um marco da escrita feminista brasileira. O filme, assim como a obra original, promete retratar a vivência da autora como mãe, moradora de favela e catadora de papel, a partir da interpretação central da atriz Maria Gal. O que tu acha? Pra falar a verdade, sim, gosto muito. Acho que vai ser um filme muito, muito, muito bom. Sim, né? Pô, Carolina Maria de Jesus, né? Uma grande escritora, né? Compositora, poetisa brasileira. E eu acho que a gente não... Eu já vi, na verdade, alguns curtas que interpretam essa personagem, né? Essa pessoa. E eu acho que, né, ela tem um filme próprio pra contar a história dela. Eu acho que vai ser muito importante pra até evidenciar mais essa personalidade tão importante, né? Pra nossa história, porque é uma pessoa que morou a parte da sua vida na periferia, né, que tinha que sustentar a si mesma e os seus filhos. Então ela trabalhava como catadora de papel, e aí a partir do trabalho ela também começou a escrever, né. Então o próprio nome ali que diz é o livro principal, que é o Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, que foi publicado na década de 60, né, que traz, né, esses elementos, essa escrita, essas reflexões dela. Então acho que no cinema vai ser... Cara, acho que esse aí eu tô com expectativas pra assistir. Agora a gente vai falar de Antártida, que tá sendo divulgado como o maior filme já produzido pela Globo e 100% rodado em um estúdio de produção virtual. Quando uma das cientistas da base é assassinada de forma tão brutal quanto misteriosa, cabe à subcomandante desvendar o crime, ao mesmo tempo em que lida com um clima de tensão e desconfiança gerado entre a equipe pela situação. Me lembra muito, muito, muito A Coisa, né? Que é... Como é que é em português? É o Enigma de Outro Mundo, né? The Thing. Isso aí. Não, eu falei... É bom que eu falei o nome do filme em português, traduzindo do inglês, porque em inglês é The Thing. Aí eu falei A Coisa, mas em português o nome do filme é O Enigma de Outro Mundo. Que confusão. E me lembra mental. bastante, assim... Me lembra bastante, tô curiosa sobre esse filme. E tu? Pois é, né? A gente vai ter um filme... Né, é um grande elenco. E sabe o que eu lembrei? Que eu vi uma imagem esses dias do Saneamento Básico, né? E aí tava todos os atores assim, aí tava ali Wagner Moura com Oscar, Fernando Torres com Oscar, e aí carregando Camila Pitanga e Lázaro Ramos. Não sei, espero que se realmente for um filme que, como é colocado ali, de maior produção pela Globo, né? Enfim, pelo estúdio, e se for um filme de fato, né, bem produzido, enfim, uma boa história e ter uma boa repercussão, será que a gente pode ter aí
mais atores brasileiros em premiações estrangeiras, não sei, né? Mas acho que é possível, assim. Tá na hora do Lázaro Ramos, né? Ele já se provou ser um grande ator, né? Ele é incrível, né? Não sei se vai ser isso com esse filme, né? Porque parece mais um terror e o Oscar tem um pouco de aversão ao terror. Mas vamos ver, né? Mas acho que vai ser um bom filme, sim. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não se esqueçam que esse episódio é um recorte e, claro, que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, mas as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente falou sobre expectativas para as estreias de 2026. Acho que foi bem legal, assim, teve muito filme que eu nem sabia que ia sair, daí pesquisando fui descobrindo. Vi muito trailer, que eu não gosto tanto, mas faz parte. Mas tô bem empolgada para algumas produções. Acho que tem muita coisa boa para sair esse ano. E também tem coisa que às vezes a gente não falou, né? Mas que vai ser surpreendente de assistir esse ano. Essa é a ideia, né? Tentar trazer aí algumas produções que vão estar estreando esse ano e que provavelmente talvez uma ou outra a gente vai estar pegando pra falar, né, também, trazer enquanto episódio no Stories. É um episódio diferente também, né, a gente meio que fez uma listagem de filmes que vão estrear, falando um pouco de discussões prévias, do que a gente acha, do que a gente não acha. Espero que tenha ficado legal, acho que ficou legal assim, até porque também a gente já consegue ver um pouco de como é que vai ser esse ano, né. Claro que a gente pegou também, claro que tem filmes mais centralizados na questão dos Estados Unidos, enfim, a gente também tentou trazer filmes brasileiros, assim, mas, né, também filmes que vão, como tu falou, né, trazer discussões, debates, que é legal a gente ficar de olho pra acompanhar, né, a gente que gosta de cinema, até pra trazer aqui pra vocês pro Stories. É isso aí, e, gente, desculpa pela pronúncia, tá? Eu tentei trazer os diretores e roteiristas, porque eu acho que é interessante a gente trazer esse olhar também pra produção do filme em si, né, quem tá fazendo o filme, mas a minha pronúncia, de verdade, é muito péssima, mas que vale a tentativa. E é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @StoriesCast no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Até mais, galera.